Nicômaco. E nessa perspectiva da ética Nicômaco, que eu vou fazer reflexão desse filme. Dá para fazer muitas reflexões na filosofia usando esse filme. Né? Ali seguindo um viés determinista, um viés até político. Mas aí a gente perderia horas e horas discutindo os temas. Então hoje eu vou me atentar à ética nicômico de Aristóteles. Qual é assim, para a gente começar bem essa noite, qual foi assim, a parte do filme que mais chamou a atenção para vocês? A parte que eu gostei e eu acho assim, que para mim me ajudou muito. Eu já havia assistido, mas dessa vez eu olhei com outra visão, quando a mãe falava para ele que ele não foi feito para fracassar, né? E que tudo que ele fizesse teria que ser melhor e bem melhor que dos outros, né? Então a forma como ela colocava isso na cabeça dele, né? Ele teria que ser sempre melhor do que os outros. Eu achei interessante essa parte. Mas ele sofria bullying, né? Então, ele no começo ele não conseguia nem controlar a raiva, né? Mas com o tempo ele precisou até de ajuda para isso. Eu acho interessante, ele sofreu bullying, sofreu racismo, né? Teve aquela professora, mesmo quando ele recebeu o certificado, indignada, né? Que ela disse que alguém de cor estava se saindo melhor que os outros, né? Então teve esse ponto também, que assim, para mim foi o ponto mais forte do filme. Né? Que desse ato de racismo que a professora teve ali no meio de todo mundo. Como se a cor de uma pele determinasse a inteligência, o esforço de uma pessoa. E às vezes eu me perguntei também como é que isso impactou psicologicamente o Ben, né? Que esse filme conta a história dele. O Jorge comentou: eu estou participando pela primeira vez, meu nome é Jorge. Bem-vindo, Jorge. Então, como eu estava dizendo, essa parte do filme é que foi, para mim, a mais impactante, para mim. Porque dava para a gente ver nesse filme não só o impacto social que daquela época que eles enfrentavam, né? Principalmente nos Estados Unidos, que enfrentou o apartheid, diversas outras questões políticas, racistas, também da luta do Martin Luther King, mas para mim esse foi o ponto mais impactante. E os demais aí? Qual foi assim, a parte mais importante que você achou assim, que mais você achou mais interessante, mais impactaram vocês? O que mais, assim, na época que eu assisti, né? O que mais me impactou e me deixou reflexivo foi ele se anular, né? E por outro lado, a mãe sendo uma outra consciência dele, né? Uma voz que insistia em incentivá-lo a furar a bolha. Então, esses dois aspectos me chamou bastante atenção. Elberson. Então, o que eu achei mais interessante foi que, além de ele não desistir dos sonhos dele, o ambiente não mudou ele, entendeu? Mesmo tendo um ambiente bem hostil ali, o ambiente não conseguiu mudar ele. Pamela. O que eu achei interessante é a parte em que a mãe tenta rebater a todo tempo o sentimento de inferioridade que ele sentia. E também que ela
de uma certa forma, fazia ali um reforço positivo, sendo que ela era analfabeta e insistia para eles estudarem, para lerem, ajudava na leitura, falava que não estava conseguindo enxergar. Achei interessante isso aí. E assim, Pamela, em contrapartida não. Em relação a isso que você falou, não era só essa questão da leitura, né? Ela estava incentivando o filho, olha, você consegue, você é inteligente, você pode se esforçar, você é capaz. E ela mesma enfrentando uma depressão muito forte, né? Muito profunda, né? Tem aquela parte que ela vai lá no centro de tratamento de saúde, né? Pediu ajuda ao psiquiatra, né, para tratar da depressão, diante de tudo que ela estava vivendo. Ela era uma mãe solteira, né? Uma mãe negra, numa sociedade completamente racista, analfabeta, e mesmo assim ela teve forças, né? Apesar que chegou um momento que ela não tinha mais, que foi quando ela pediu ajuda, para poder incentivar o filho. Não, você consegue, você tem potencial. Então, assim, é uma luta, né? Uma luta que aquela mãe teve, né? De mesmo doendo por dentro, sofrendo por dentro, ela dizia com um sorriso, o filho, olha, você é capaz. Então, esse também é uma outra parte assim, que eu achei bem interessante, né? E que o Eberson falou também. Ele tinha tudo para poder seguir pelo caminho oposto do que ele seguiu, graças à mãe dele. Nós tivemos até a fase da rebeldia dele, onde ele começou a se envolver com péssimas amizades, até que o que fez ele acordar foi quando ele tentou esfaquear aquele colega dele. Ele deu muita sorte que não feriu. Mas ali é um outro ponto do filme assim, que eu acho bem pertinente. Ele quase mudou. Mas ali já é um ponto que eu vou falar depois, que eu acho que tem muito a ver com a psicanálise. Uma análise. Mais alguém? Angélica? Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa noite. Eu percebo, né, percebi no filme e também nos dias. Agora não estou ouvindo, você mutou o microfone. Que eu percebi no filme, percebo nos dias atuais, que há um desgaste muito maior para as classes inferiorizadas. E esse desgaste emocional, devido à estrutura social que a gente vem enfrentando durante décadas e décadas, me traz uma preocupação e uma reflexão. Essas classes minoritárias, né, carentes, que sofrem mais preconceito, elas são mais propensas a caírem, a serem levadas a uma análise devido a esse desgaste de ter que estar sempre provando sua capacidade, sua humanidade, sua existência, pedir direito de fala e não ter esse direito, tem que pedir, tem que gritar. Isso acaba adoecendo mais essas classes minoritárias? Pensando nisso que você falou, sim, né? As pessoas carregam hoje essa herança de um desgaste social, né? E isso se reflete nas nossas atitudes diárias, isso se reflete, eu falo nós, assim, generalizando mesmo, tá? Isso se reflete em diversos aspectos da nossa sociedade e que coloca a pessoa, adoece a pessoa. Seja quando ela chega numa empresa e vê que a empresa tem um padrão e que ela não se encaixa nesse padrão, ela já sente esse efeito social.
quando existe um padrão de peso, quando olha para um desfile de moda, todas as mulheres estão magras e ela está com peso maior. Né? Eu estou falando um pouco assim, não dentro dos padrões, digamos, que são os padrões. Olha que interessante já com a filosofia. A filosofia grega, na cosmologia, fala que os padrões de beleza atuais são padrões cosmológicos gregos. Que nós seguimos os padrões de que a gente tinha de perfeição dos deuses gregos, ou romanos, né? E cosmológico porque eles são associados aos planetas. Mas o que você falou traz isso. Né? E o período que o filme se passa, pelo menos no período onde o Carlson ainda era criança, aquela mãe analfabeta, ela não se encaixava. Onde ela poderia trabalhar sendo uma analfabeta? Ela não poderia trabalhar numa empresa de telefonia? Ela não poderia, porque ela não sabe ler. Ela poderia trabalhar numa biblioteca? Não pode. Então, assim, não tinha muitas opções. Além da cor da pele, que também influenciava. Então, ela não se encaixava em lugar nenhum. Isso traz esse desgaste social. Esse desgaste que contribuiu, com certeza, para ela estar em depressão. E não só isso. O constante sentimento de burrice. Aquele sentimento de eu não consegui, eu sou incapaz. Então, tudo isso contribui, sim, para esse, digamos assim, essa herança social. Né? Contribuiu para aquela depressão, para a situação que ela viveu. E ela também, e apesar de ser um filme voltado para o bem, ela também foi um grande exemplo de superação, porque depois que ela trabalhou na casa daquele professor, ela aprendeu a ler também. Né? E superou seus limites. Ela não se tornou uma cirurgiã como filha, mas isso contribuiu, com certeza foi terapêutico para ela superar essa sensação de inutilidade que ela tinha. Mais alguém? Então, como eu falei, a parte que eu vou trazer de filosofia, que eu faço analogia com o filme, é o Ética Nicômaca de Aristóteles. Rapidamente explicando, talvez alguém que pode não conhecer, ou conhece e não lembra, Aristóteles ele escreveu a Ética Nicômaca, ele escreveu uma ética. A finalidade dessa ética é dizer que, para ele, uma vida ética é uma vida feliz. Ele chamou isso de eudaimonia. E para ser feliz, a gente precisaria encontrar a nossa finalidade. A finalidade do ser humano é a felicidade. É o que ele chamou também de telos. Em resumo, porque é uma matéria, é um conteúdo bem grande, extenso, dá para a gente fazer diversas reflexões em cima também, é que a pessoa feliz é aquela que encontrava o meio termo na vida, para tudo. E ele dividiu esses meio termos em quê? Nas virtudes. Né? Na sociedade grega antiga se falava muito de virtudes. Né? Existem várias virtudes. E ele classificou em duas, que são as virtudes morais e as virtudes intelectuais. As intelectuais são as virtudes envolvendo o conhecimento, o estudo, a pesquisa, a ciência, enfim, matemática, física, química, filosofia, lógica, ética e por aí vai. Geometria, né, que era muito conhecida na época. E as morais eram aqueles sentimentos do nosso dia a dia. Raiva, alegria,
tristeza, riqueza, pobreza, tudo que a gente pode classificar como uma virtude e algo que talvez não seja uma virtude, ele classificou como as virtudes morais. E ali que está, encontrar o meio termo de tudo isso. Ele fala o seguinte, Aristóteles diz o seguinte, que uma pessoa não pode ser rica demais e nem pobre demais. Ela tem que ter o necessário para ela viver bem. Para ela viver bem. Uma pessoa, ela não pode ser muito bondosa, mas ela também não pode ser uma pessoa muito má. Ou ela não pode ser uma pessoa muito mão aberta, porque ela vai ser feita, vão fazer dela uma pessoa, vai fazer ela de idiota, e ela também não pode ser muito mão fechada, porque ações de caridade, gastar, investir dinheiro, é algo que é essencial. E por aí vai. Uma pessoa não pode ser sempre feliz, ou uma pessoa não pode sorrir sempre. Ela tem que ter raiva, às vezes. Ela tem que ter outros sentimentos que também são importantes na vida dela. E tudo isso compõe o ser humano. E Aristóteles fala que o equilíbrio de tudo isso, faz com que o indivíduo encontre a felicidade. E onde a gente vai encaixar isso no... mais um detalhe. Ele fala também que a felicidade ela está no encontro do bem supremo e a finalidade. Que finalidade é essa? A gente pode dizer que talvez onde estaria a felicidade para o bem calmo, para o bem, para o médico neurologista ou para o jovem que aspirava a isso. Para ele a finalidade seria se tornar um médico, porque ele, com o incentivo da mãe e lá com o pastor, ele imaginou, ele aspirou se tornar um médico. Então aquilo se tornou a meta de vida dele, a finalidade dele. Então a felicidade dele vai estar em se tornar um médico. Então agora ele precisaria encontrar um caminho de meio termo, de equilíbrio, tanto dessas virtudes morais quanto das intelectuais, ou seja, ser médico tem que estudar muito, tem que estudar bastante. Encontrando esse equilíbrio, a pessoa, ela conseguiria chegar lá. Caso ele seguisse um caminho diferente, vamos supor, ele cedesse, ele falasse, não, eu não consigo ser médico, eu sou desprovido de inteligência mesmo, eu sou negro, nessa sociedade não tem lugar para mim, ele seria infeliz, porque ele estaria cedendo, ele não estaria mais buscando a sua finalidade enquanto indivíduo, enquanto escolha. Então, e um outro ponto, quando a gente diz felicidade, quando Aristóteles fala isso, ele fala no texto eudaimonia, não implica somente na questão do sentimento, eu estou sempre feliz, não quer dizer que a gente não vai sofrer, que a gente não vai ter perdas, não tem nada a ver com isso. Essa felicidade que a gente traduziu dessa forma, ela implica na realização, que é a história de Ben Carson. Ela é uma história, na palavra grega, eudaimônica, é feliz. E não foi fácil, como vocês assistiram o filme e perceberam. Foram duras e pedras até ele chegar ali. E o Ben Carson passou por tudo isso. Quando? O início do filme é a descoberta. Ele precisou descobrir, com a ajuda da mãe, qual que era o seu telos, né? Telos, filho. Qual que era o seu fim último? Qual que era a sua finalidade? Ele descobriu que queria ser médico. Então, isso se tornou uma finalidade. Mesmo assim, ele precisou encontrar equilíbrio, ele precisou de estudar. Ele começou a ler depois, com o incentivo da mãe. A mãe comprou o óculos para ele. E ele teve as oportunidades. Mesmo assim, ele tendo acesso ao conhecimento, ele tendo acesso às informações, o jovem, ele se deparou com as outras virtudes, que são as morais. Ele teve que lidar com questões de vestimenta, né?
ele teve que se deparar com as virtudes do relacionamento, conheceu novas pessoas, se influenciou por elas, ou seja, quando ele foi influenciado por aquele jovem, ficou mais agressivo, ele se tornou uma pessoa desequilibrada. Teve a cena até que ele tentou agredir a própria mãe, ele estava completamente desequilibrado e perdido. Ele saiu do caminho que ele escolheu para ele. Uma pessoa agressiva, ela não tem equilíbrio emocional. Aristóteles, naquela época, já falava isso de maneira indireta. Você precisa ter equilíbrio emocional se você quiser chegar no seu objetivo. Um médico com aquele temperamento é possível? Seria um bom médico? Ele seria quem ele se tornou se ele não tivesse encontrado depois esse equilíbrio? Não. Por isso que essa ética de Aristóteles é muito atual, né? E ela é muito pertinente para nós, enquanto terapeutas, porque ele nos ensinou, né, antes de Cristo, há mais de 2.000 anos atrás, que, gente, não existe felicidade, não existe realização sem equilíbrio. Faltou ele dizer sem equilíbrio mental. Né? Só que naquela época eles falavam alma, né? Eles não falavam mente. Tem o equilíbrio da alma. Né? Então, nesse aspecto, eu trago essa análise filosófica da ética porque, além dela ser atual, é uma reflexão antiga, é um escrito antigo, mas ela é muito atual. Porque sem equilíbrio, não tem objetivo. Sem organização, se você não organizar o seu tempo para estudar, para fazer outras coisas, para cuidar não só do seu intelecto, mas do seu corpo também, cuidar, descansar, fazer outros trabalhos, fazer o que gosta, cuidar do seu dinheiro, ou seja, não se eu não tiver uma boa gestão financeira, eu também não vou conseguir os meus objetivos. Então, a vida nossa, ética, ela é determinada por esse bem supremo, o nosso objetivo e o meio termo de tudo. E foi o que ele encontrou ali. Né? E a vida dele não foi só estudar, superar dificuldades. Mostrou outras realidades que ele enfrentou. Na faculdade, ele percebeu que não era só estudar. Ele percebeu, ele arrumou uma namorada, ele percebeu que existem outras dimensões da nossa vida que é importante. Que é construir um relacionamento, talvez construir uma família, ou qualquer outra coisa. Então ele percebeu que existem mais virtudes a serem trabalhadas, a serem construídas. Depois, aquela jovem lá da faculdade se tornou esposa. Ele percebeu que a dificuldade de manter esse equilíbrio, afinal de contas, uma residência médica não é nada fácil. Mesmo depois, perder um filho não foi uma tarefa muito simples para ele. Ter um equilíbrio emocional numa situação dessa é complicado, é difícil. Então, dentro dessa perspectiva da ética nicômaco, ele enfrentou todas essas dificuldades, mas ele encontrou um meio termo. Né? Ele encontrou esse meio termo e ele se tornou quem ele se tornou, porque ele alcançou o seu telos, ele alcançou a sua finalidade. Então, essa é uma reflexão que eu sempre faço quando eu vejo esse filme, eu sempre percebo ela e para os meus alunos eu sempre trago ela. O que vocês acharam? Eu acho que faz total sentido, né, Aleph? Essa felicidade atrelada ao encontro da finalidade. Mas, assim, por outro lado também, pelo menos o Luciano, né? Falando agora na terceira pessoa. Quando é que quando eu estou na finalidade e quando eu estou no caminho em busca dessa finalidade. Eu acredito que aí aconteça todo esse imbróglio de emoções, de sentimentos, né? Que
em que somos bombardeados pelas questões sociais que a Angélica trouxe, pelas questões culturais. Eu estou disposto a passar por todo esse processo a fim de atingir a finalidade, né? Ou nesse meio tempo eu mudo as minhas prioridades. Então, aí eu vejo que a questão da felicidade, ela acaba sendo meio que mutável, né, de acordo com a circunstância. Então, eu não vou do meu ponto A meu ponto Z numa linha tênue, sem encruzilhadas, né? Eu tenho todas as questões de vida que me fazem repensar, né, e redirecionar os meus planos. Talvez eu chegue lá no meu ponto Z, né? Mas preciso de atalhos, preciso dar voltas, preciso fazer retornos e realinhar, redirecionar a rota, né? Recalcular tudo. Exatamente. Uma casa com uma parede torta, uma estrutura mal feita, uma base mal construída, o que acontece quando a gente está chegando no final dela? Ela pode cair. Ou no meio da sua realização, ela pode rachar, ter sérios problemas arquitetônicos. Então, assim, construir esse caminho até a sua finalidade, às vezes é importante voltar e fazer uma manutenção. Como é que estão as minhas virtudes? Como é que eu tenho encontrado o equilíbrio na minha vida, na relação que eu tenho com os meus estudos, na relação que eu tenho com a minha família, na relação que eu tenho comigo mesmo, com as minhas dimensões, com essas virtudes que Aristóteles fala. Então, assim, e todos esses aspectos mal construídos formam um péssimo profissional lá na frente, falando no sentido de profissão. Talvez forme aqueles, dentro do campo da medicina, já que é do bem, ele está falando médico, formaria, se ele não tivesse feito uma excelente construção, um equilíbrio depois de tudo que ele fez, ele poderia até se tornar um médico, mas talvez ele não tivesse conseguido aquela bolsa, uma das melhores residências de neurologia. Talvez ele nem um neurologista tivesse se tornado, e seria um médico que receita remédios errados, que está lá com má vontade, que atende com má vontade, e por aí vai. Um péssimo profissional. E a consequência do que você se torna explica nos equilíbrios das coisas anteriores. Se eu vou ser um médico preguiçoso, implica que lá atrás, nessa construção, eu falhei em alguma das minhas dimensões, em algumas das minhas virtudes. Eu me tornei uma pessoa preguiçosa. Eu não venci essa preguiça. Então, essa decisão de encontrar essa felicidade, esse caminho, ele é, sim, às vezes precisa dessa manutenção. Não é só alcançar. Eu posso alcançar ele de qualquer maneira, posso. Mas eu nunca vou ser um bem cauto, um bem. Né? Eu nunca vou ser isso. Tem uma cena também, olha, boa noite para todos, desculpa aí o atraso, tá? Quando ele inicia na parte com o médico, ele vai dar um parecer sobre estado clínico, né? O médico só falou para ele, olha, tem que colher o sangue. E aí ele tentou fazer uma argumentação como demonstração de conhecimento sobre o estado clínico, que ele fala assim, não, talvez ele esteja anêmico devido ao problema. Aí um médico vira para ele e faz uma provocação e fala para ele só tirar o sangue. E ali dá para observar aquele reencontro dele como ele era antes. Deu para perceber nos olhos dele a raiva da pessoa, né? E aí vai aquela coisa de você perceber quem você é e aonde você quer chegar. E aí ele fez um divisor de água, que ele simplesmente foi tirar o sangue, o médico continuou provocando, e ele perguntou, já terminou? Quer dizer, ele conseguiu passar por uma etapa ali de elaboração, né, de avaliar onde ele estava,
O médico deixou bem claro para ele, eu posso te tirar agora. Então, são decisões que a pessoa, se não tiver uma maturidade, que é o caso que ele não tinha antes, se ele fosse a mesma pessoa do início, ali ele já teria perdido a carreira dele naquela provocação. Ali seria o fim. Ou seja, o primeiro dia seria o último dia se ele fosse a mesma pessoa anterior. Então a gente vê que ele passou por isso. E uma coisa do filme que me chamou muita atenção, né, o filme trata de pulsão o tempo inteiro, né? Trata de pulsão, de recalque. E a descoberta dele de como fazer a cirurgia, quando ele olha a água e lembra que ele tem que controlar a pulsão do coração, e aí eu remeti à pulsão do inconsciente, do que pulsa. Quando ele percebeu que controlando o que pulsa, ele teria êxito, e depois que ele termina o que tem que terminar, poderia pulsar de novo, me remeteu a exatamente essa cena. Ele foi pulsionado, né, a cometer a mesma atitude de antes, mas a parada, o gelo da atitude em si, lembrar quem ele era e o que ele queria ser, para mim, no filme, foi assim um fator primordial. Entendeu? Não sei se há concordância sua dentro do que eu falei, mas foi como eu consegui enxergar aquela parada da pulsão do coração com uma pulsão em psicanálise. Aquilo que te faz agir, né? E a maturidade que você tem para saber se eu vou agir ou não. Gostei muito da sua comparação, Daniel, porque não só da questão da pulsão, mas também da própria sublimação. Quando eu estava refletindo sobre essa parte, eu me lembrei muito disso. Pegar essas energias, pegar essa pulsão e usar de outra forma, né? Essa técnica que eles usam não necessariamente para totalmente o coração, né? Porque ficar horas com o coração parado ali já seria... eles morreriam, né? Mas pela hipotermia, reduz praticamente para o coração, ou seja, circula muito devagar o sangue, mas ainda continua oxigenando de maneira bem lenta, mas mantém o corpo vivo. É o controle da pulsão. Ter o sangue frio, né? Ter o sangue frio. No congelamento. No congelamento. Né? Não é se tornar uma pessoa fria, mas em um certo momento, para a gente fazer uma manutenção de um problema, de uma dor, é necessário a gente cuidar dessa pulsão. Seja, às vezes, frear um pouco para poder a gente fazer essa manutenção ou redirecioná-la, né, para uma energia, para um outro lugar, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Né? Não é só no caso ali que foi, mas num transplante de coração. Você redireciona a sua circulação, o seu movimento para uma outra máquina, enquanto você vai receber uma nova forma de funcionar a sua vida, um novo coração. Né? Mas a sua comparação está perfeita. E combina bem, né? Parar o coração para poder fazer essa manutenção da dor, do problema. Isso diz muito da gente. O que a gente faz na clínica? A gente para a nossa vida. A gente senta com psicanalista, com psicólogo, e a gente vai fazer essa manutenção. É literalmente isso. 45 minutos, pode ser pouco, mas nós estamos parando a nossa vida naquele momento para fazer, olha, vamos falar sobre isso, vamos sentir, vamos fazer essa manutenção. A terapia muitas das vezes faz isso, e é necessário parar. A gente não pode só ir, impulsionar, né, como fala na questão da pulsão não, da sublimação. Se a gente não sublimasse um pouco das nossas pulsões, hoje, talvez, acho que o próprio Freud fala isso, a gente ainda estaria na época das cavernas. Nós cederíamos ao nosso desejo sexual
e da brutalidade humana dos nossos instintos. Então, a gente canalizar esses desejos para o nosso pensamento racional ser um pouco mais frio, né, que é a racionalidade, fez com que a gente alcançasse o que a gente somos hoje, enquanto sociedade, enquanto ciência, enquanto filosofia. A filosofia surge nisso, deixando o instintivo e se tornando racional, pensando de maneira racional o mundo, a sociedade, a natureza, o ser humano, tudo. Então é por aí mesmo. Mais alguém? Então, assim, como a gente começou um pouco tarde, né, talvez a gente passe um pouquinho, mas aí o que eu proponho agora é o seguinte, né? Daniel já falou ali da produção. Assim, se vocês fossem tirar ali uma parte do filme, como o Daniel fez, assim, relacionando agora diretamente com a psicanálise, né, ou com o que vocês trabalham, talvez de terapia, método, o que vocês acham assim, da parte do filme, vocês falam assim, isso me remete a isso, dentro da psicanálise, dentro do meu campo? Que parte seria? Assim, que vocês acham que vocês podem fazer uma análise? No caso da mãe, por exemplo, né, que ela tem um relacionamento e ela vai criar as duas crianças, a gente falta ali a função da lei, né, que seria pelo cuidador, que a gente coloca como pai, né, que não tem a ver com o pai, mas com a função. As crianças não tinham essa referência dessa pessoa. Então, isso já prejudicou um pouco esse alinhamento dele naquela hora da agressão. A primeira vez que ele consegue olhar para alguém nessa situação foi um amigo que é totalmente rebelde dentro da escola, que faz umas brincadeiras com ele, e ali ele cria uma relação. Foi daquela relação violenta daquele amigo dele, que ele ia comprar um canivete, faz ele ter a ação com a mãe. E a gente vê ele dentro da sala de aula, quando a mãe fala para ele, você não é isso, ele começa, se ele não tem em casa uma referência, né, da inserção da lei, a inserção da lei foi feita na escola pela professora. Só que era uma exceção com falta de cuidados, porque ele não era preterido na sala de aula. Todo mundo tirava boas notas e ele não. Então, o exemplo que ele tinha é, eu não presto para nada, porque a pessoa que está me colocando no contexto de lei, aí ele já vai entrar na parte do Édipo, né, para passar da castração, ele se vê um pouco tolhido dentro disso. Ele não teve isso bem formado nele. E eu consigo enxergar isso quando ele se casa. Que ele vira para ela e fala assim, quando ele está namorando, ele fala assim, eu não vou conseguir passar, eu não tenho notas. E a menina, a namorada dele, fala para ele que ele ia conseguir sim, que ele teria que... mas tem determinadas áreas que eu não atinjo. Então faz o que você sabe fazer, remetendo de novo à imaginação da mãe, porque a questão da medicina nele começa através de uma coisa que a mãe falou, você precisa imaginar, liberar a sua mente para voar outro ângulo, que tem tudo a ver com a psicanálise, né? Metapsicologia, o que está fora do nosso campo visual. Então aquilo ali é psicanálise puro. E ele, ouvindo o pastor falando de um médico que era perseguido, e ele era um menino que era perseguido sem ser médico, ele, caramba, eu sou esse cara aí que está sendo perseguido. Ele pega a perseguição e atrela ao personagem do pastor. Mãe, agora eu quero ser médico. E até o rato da mãe entra na história. Então ele começa a trilhar um caminho meio sem noção para onde ir, só sabia que queria chegar, só não queria o caminho que ele ia seguir. Então ele repetia atitudes dentro da sala de aula,
casa, a mãe era aquela voz de você, mãe, você consegue. Na ausência da mãe, ele conseguiu uma segunda mãe, né, que você substitui na relação, ele conseguiu uma outra mãe que desse para ele o mesmo suporte psicológico. Você vai conseguir. Tem um lance que ele está parado pensando, ela assim, você vai fazer a cirurgia? Você consegue fazer a cirurgia? Você é capaz de fazer a cirurgia? As vozes da mãe continuavam presentes através de uma outra pessoa, né? Tudo aquilo ali fez ele caminhar. E uma coisa que me chamou muita atenção, né, que eu percebi não uma cura completa, que a gente nunca consegue uma cura completa, mas pelo menos 80% dentro das neuroses, é quando ele consegue fazer a cirurgia foi um sucesso, mas ele ainda se sente meio fracassado, porque a perca do filho dele marcou demais. Fez uma cisão que ele não conseguiu passar como pai. E como ele não teve a presença paterna, ele até não sabia nem como agir, que atitude tomar. E até porque foi do lado dele. Então ele ficou muito perdido ali. E ele conseguiu driblar isso com muita força, com apoio externo, mas dá para ver muita coisa em psicanálise, a repetição, a elaboração, recordar do passado, que ele tirava muitas coisas, tanto que ele estava jogando sinuca e ele conseguiu lembrar do que a mãe falou sobre o pingo da água. Pô, já vi um caso parecido de parar, agora eu já sei como fazer aquilo ali. Então, a célebre de Freud, recordar, repetir, elaborar, está o tempo inteiro, está ali dentro, né? No caso dele, eu diria que ele conseguiu enxergar com clareza, sem análise, tudo o que a gente propõe numa análise, que é o encontro consigo mesmo, né? Eu até estava hoje em sala de aula, tinha uma menina que não estava lá muito bem, ela veio conversar comigo, aí eu cheguei para ela e falei, senhora, você tem que ouvir um pouco o Roberto Carlos, principalmente uma frase que ele diz, como vai você? E fazer isso para você, que é o que você estava falando sobre o eudaimonismo. A gente pergunta muito para os outros, como é que você está? É uma preocupação com o terceiro, que normalmente você não se pergunta, como é que você está? Você está bem? Você está em condições psicológicas disso? Está te fazendo bem? É a sua meta, o que você quer? E no filme ele nunca consegue fazer isso aí. Ele quer atingir um objetivo, a princípio, para se nivelar igual a todo mundo, depois ele consegue perceber que ele consegue superar, que ele consegue ser mais, mas pela voz da mãe. Ele ainda está atrás de um superego dizendo para ele, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, e segue por esse caminho. Então tem muita coisa ali, né? Ele é muito grandioso, né? Quando o médico, por exemplo, chama ele para o laboratório, o professor chama ele no laboratório, mostra que você vai entrar num outro mundo, ali é quando você, em análise, consegue olhar e falar, pô, como é que eu não vi isso antes? Né? Como é que eu não consegui transferir isso antes? Né? Estou sempre jogando essa culpa em alguém, mas eu nunca percebi que eu poderia sair dessa linha. Né? E aquele laboratório, quando o médico fala, você vai passar por uma nova etapa, uma outra visão, aquilo ali remete ele a neuro. Aqui o Elberson Assim, falou a importância do apoio familiar para a estruturação do pensamento. Né? Isso mesmo. Né? Você falou, a namorada dele que aparece na faculdade, né? Para mim, eu via a mãe dele, todo momento. Né? Que é... eu não sei se isso aqui já é mais pressuposição minha. Né? Ela foi a única figura romântica, namorada, nesse sentido que a gente viu no filme. Se ele teve antes, se teve depois, pode ter tido, mas ele não teve. Pelo menos não foi mostrado isso no filme. Ele não teve outra figura nesse sentido. Por quê? Eu acredito que seja pela falta da presença paterna. Porque, gosta ou não, né, uma criança que cresce sem essa figura, só com a figura materna, ele absorve mais os instintos da mãe, da mulher. Gosta ou não, não é da mulher ser predatória nesse sentido,
namorar, ter essa preocupação. E é comum do pai não só transmitir isso para o filho, ensinar ele também, né? Falar, olha, chegou a certa idade, tem as namoradinhas, toda essa relação que existe, não teve. E outros aspectos também, obviamente. E ele só conseguiu ter essa relação, bom, ao meu ver, com essa namorada na faculdade, porque lá não tinha mãe dele. Ele estava longe da mãe. Ele começou a ter essas dificuldades novamente, porque a mãe não estava lá para incentivar ele. Então ele encontrou uma mãe lá, que fez isso. Essa namorada que ele teve era a mãe dele, lá. Então ele viu nela a mãe. Por isso que ele se casou com ela. Carregou a mãe pro resto da vida, pro casamento. Não estou dizendo que ele não amava ela e tudo mais, mas ela fez esse papel. Então ele procurou esse papel lá. Pode não ter sido de propósito, mas quando ele encontrou ela ali, deu certo nesse sentido. Então, sim, o que você falou, o Daniel, faz todo sentido. E esse apoio que ela fez foi o que juntou eles. E ela entendia bem porque ela sabia que estava na... Acho que tem até uma fala dele que ele falou assim, ele está namorando um futuro médico, eu não vou ter tanto tempo assim para te dar atenção, eu vou fazer plantão. E ela sabia disso, né? Mais alguém? A Pamela falou, né? Quebrar ciclos, filhos de doméstica, negro, tem uma história diferente da mãe. A mãe foi fundamental para isso, sim. Né? E pensando num contexto mais social, ele quebrou ciclos, né? Querido ou não, o período que ele viveu, o racismo era muito forte, era muito, ele era principalmente nos Estados Unidos. Então, ele quebrou um ciclo porque ele era um clássico jovem, filho de uma mãe, que se tornaria um delinquente. Ele era um jovem que se tornava um delinquente naquela sociedade, porque era aquilo que a sociedade dizia que ele era, desde quando ele nasceu. Filho de uma mãe solteira, analfabeta e negro, vai virar um drogado, um traficante. Ele quebrou todos aqueles padrões sociais que eram impostos aí. Então, sim, tudo que a Pamela falou faz sentido. Né? E isso implica na ética nicômaco. A gente fala quebrar, mas não é quebrar, é se encontrar em quem você é, encontrar esse meio termo. Né? Não é alguém dizer qual que é a sua finalidade, é você que tem que dizer a sua finalidade. O que você quer. Então, ele fez isso. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Então, assim, para a gente já então concluindo, eu penso assim que é isso que o filme pode trazer para a gente. Ele dá para render muita coisa. Se a gente fosse pegar cada parte, cada momento do filme, nos dias de um momento, a gente pode até falar ali das fases de desenvolvimento, onde é que a gente pode identificar ela no tempo, durante os filmes, que ele viveu, como ele influenciou, vários temas. Ele é um filme rico, porque ele mostra, né, o que é um ser humano, o que é a sociedade, nua e crua, e que se mesmo diante de tudo isso a gente é capaz de superar todas essas dificuldades, todas essas questões, e alcançar, né, como Aristóteles dizia, a nossa eudaimonia, a nossa felicidade. Então eu penso dessa forma, e eu acho que ele era perfeito para a gente fazer essa analogia, tanto filosófica quanto psicanalítica. Então, se
Se ninguém quiser mais nada para dizer, eu acho que a gente pode, né?